Olá, alunos, sejam bem-vindos a essa aula, mais uma aulinha aí do nosso bloco Atendente de Laboratório. Hoje estarei falando para vocês sobre como instruir o paciente para os seus exames, ou seja, como eu vou orientar os meus pacientes para a realização de um determinado exame. Pessoal, quando o paciente chega até o laboratório para marcar um exame, ele precisa de todas as orientações. Precisa saber como é realizado o exame, quais os cuidados, se precisa de jejum, se não. Principalmente quando se trata daqueles exames que é feito em casa, né? Por exemplo, exame de parasitológico de fezes, de urina. Então, todos esses exames é preciso de todo o cuidado na orientação do paciente. Então, é preciso orientar o paciente antes da realização dos exames. Orientações necessárias ao paciente. Eu vou até pedir vocês para depois darem uma olhadinha lá no site da Hermes Pardini. Vocês procurem Hermes Pardini, Help de exames. Aí pode colocar Help de exame colesterol, Help de exames glicemia, Help de exames PSA. Você vai ter todas as informações, né? Valor de referência, o que detecta no exame, quantidade de amostra, né, para o exame. Por exemplo, colesterol total em frações, material sangue, instrução. É recomendável a abstinência de álcool 72 horas. Então, isso já é uma informação que você precisará passar para o seu paciente, né? Jejum não é obrigatório, de acordo com o Conselho Brasileiro para a Normatização, Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico, ou seja, antes era em jejum a realização desse exame. Vocês vão até encontrar aí na apostila de vocês que é jejum, né? Só que hoje, atualmente, já foi atualizado, a gente tem uma atualização do mês 5 de 2021, que já diz o seguinte, que não é obrigatório o jejum para a realização do exame de colesterol. O colesterol é o principal lipídio associado a doenças vasculares, aterosclerótica, também é realizado na produção de hormônios esteroides, ácidos biliares e na constituição das membranas, das membranas celulares. Seu metabolismo ocorre no fígado, sendo transportado no sangue por lipoproteínas. E a avaliação dos riscos cardiovasculares englobam o colesterol total e suas frações, triglicéridos, subfracionamento da apolioproteína A1 e B, lipoproteína A, proteína C reativa, ultrassensível e homocisteína. Então, esse é uma informação que eu consegui lá nesse site que eu falei para vocês, do Hermes Pardini, né, Help de exames. Vocês podem encontrar lá. Outro exame também bem conhecido que vocês irão encontrar lá é glicemia e jejum. Esse exame vocês vão ver todas as informações, que é para a palavra-chave, glicose, composição do plasma fluoretrado, que é aquele tubinho cinza, né, que é usado, e vai utilizar 1 ml da amostra, né, 1 ml do sangue. O tempo de jejum obrigatório é de 8 a 14 horas, ou conforme a orientação médica. Em caso de crianças, seguir a orientação médica também, né? E as instruções, a coleta deve ser realizada no período da manhã até às 12 horas. Só para vocês ficarem sabendo, eu falei aí sobre o cloreto fluoretado, né? Sobre o fluoreto que utiliza aquele tubinho cinza para realizar o exame de glicemia, né? Então, os tubos de coleta são quais? O citrato de sódio, que é esse tubinho azul, né? Ele é um tubo bastante utilizado em hematologia, teste de coagulação, quando o paciente precisa fazer um exame de coagulação, aí ele vai fazer uma cirurgia, aí o médico pede um exame de coagulação.
Então é colocado nesse tubinho azul, né? Que é o citrato de sódio. O vermelho, esse tubinho vermelho, ele é um tubo soro sem ativador de coágulo, né? Então é utilizado para sorologia, bioquímica, imunologia e hormônios. Também o amarelo é para esse mesmo caso, né? Sorologia, bioquímica, imunologia e hormônio. O amarelo, ele é um tubo com soro com ativador de coágulo. Então tem uma diferença aí, ó. O vermelho, ele não tem ativador do coágulo. Já o amarelo tem um ativador de coágulo. O verde, esse tubo verde, ele é o heparina, né? Que é utilizado na bioquímica, imunologia. O lilás é um tubo utilizado principalmente para aqueles exames de hemograma completo, né? Que é voltado para a hematologia. É o ETTA, esse tubinho lilás. O fluoreto, que é o cinza, que eu falei para vocês, que é utilizado para a coleta de glicemia, ele é específico para glicemia, né? O tubinho cinza. Exames que necessitam jejum. Quais são os exames que necessitam de jejum, pessoal? São aqueles, né? Porque assim, nem todos os exames é preciso jejum, né? E, por exemplo, o hemograma completo não requer jejum. E o tempo de jejum varia de acordo com o exame. Existem alguns que vai ser 4 horas, outro vai ser 8 horas de jejum, outro não vai precisar jejum, né? Durante o jejum é permitido ingerir água. Não está indicado jejum prolongado mais de 16 horas. E o jejum obrigatório de 8 horas é para quais os tipos de exames? Por exemplo, glicose, curva glicêmica, ferro, capacidade de ligação de ferro, insulina e provas funcionais. O jejum obrigatório de 8 horas. O jejum obrigatório de 12 horas, triglicéridos e colesterol. Porém, deixou de ser obrigatório essa quantidade de tempo de jejum. E todos os demais exames devem ser colhidos entre 2 e 4 horas após uma grande refeição. Para a coleta de colesterol e triglicéridos, né, como eu disse para vocês, na apostila vai encontrar aí que é 12 horas de jejum, né? Então, só para não confundir vocês, não é obrigatório mais essas 12 horas, certo? E depende muito de cada laboratório, né? Às vezes você vai se deparar com um laboratório que vai seguir a risca certinho e outros não, né? Então, para a coleta de outros exames, o jejum deve ser de 8 horas. Para crianças até 5 anos, recomenda-se jejum de 3 a 4 horas. Entretanto, aquelas que estiverem amamentando, né, aquelas que estão ali na fase de amamentação, né, eles vão precisar que o jejum seja de 1 a 3 horas ou no intervalo entre uma mamada e outra. Em crianças acima de 5 anos, o jejum recomendado é o mesmo de adultos, né? Tudo pode ser organizado, o jejum da criança, orientado, aliás, o jejum da criança acima de 5 anos, da mesma forma que orientamos os idosos adultos, né? Durante o período de jejum, o paciente poderá beber água e não deve suspender o uso de medicamentos sem autorização do seu médico. Eu vou detalhar mais sobre esse assunto, sobre ingerir água, tomar medicação, vou detalhar mais para vocês na próxima aula, que é sobre dúvidas comuns, tá bom? Inclusive, eu já vou até pedir vocês que me mandem lá no WhatsApp uma mensagem sobre sua dúvida, sobre alguma dúvida que você tem ou um parente tem sobre esses exames. Eu preciso fazer um exame, mas eu não posso tomar medicamento porque vai interferir. E aí, pode ou não pode? Não posso beber água antes da coleta, porque é em jejum. E aí, pessoal, pode ou não pode? Então, tudo isso eu vou esclarecer para vocês na próxima aula sobre dúvidas comuns. Então, aguardem
mensagem de vocês para tirar dúvida de todos vocês, certo? Coleta de PSA. Vamos iniciar falando sobre alguns exames, né? Coleta de PSA é a taxa sérica de PSA, depende da condição fisiológica prévia da próstata do paciente. Esse exame é para detectar uma alteração prostática, né? Então é necessário o quê? O jejum de pelo menos 4 horas, abstinência sexual no mínimo 48 horas, né? No mínimo 2 dias, 3 dias, né? Ciclismo, equitação, que é andar de bicicleta, andar a cavalo, no mínimo 2 dias. Cateterismo, sondagem uretral, 3 dias. Toque retal, prostático, 3 dias. Então, por que isso? Porque existem alguns pacientes que vai fazer o exame de toque retal. Então, aí ele tem que aguardar 3 dias para estar realizando o exame PSA. Uso de supositório 3 dias, ultrassonografia transretal 7 dias, colonoscopia 15 dias, biópsia prostática 6 semanas, massagem prostática 6 semanas, sexo anal receptível 6 semanas e retenção urinária aguda por 6 semanas. Então, todo esse cuidado, toda essa orientação, você deve passar para o seu paciente no momento da marcação do exame, correto? Coleta de secreção uretral, vaginal e endoscervical. Eu preciso estar ao menos, pelo menos 2 horas sem urinar, não fazer higiene íntima, não fazer uso de pomada, cremes ou medicações tópicas pelo menos 24 horas, porque senão vai interferir no resultado. Informar o laboratório se está fazendo uso de algum antibiótico via oral. Não manter relação sexual em 48 horas, que antecedem a coleta, né? Não estar no período menstrual. Coleta de urina de 24 horas. Como que é realizado esse exame, pessoal? Esse exame, ele no caso, o próprio paciente que irá fazer essa coleta. Então, por isso é importante a orientação. Que essa coleta é realizada pelo paciente no seu próprio domicílio, além das orientações verbais do laboratório, o laboratório também precisa fornecer aquela orientação em escrito, porque caso o paciente se esqueça, vai estar ali todas as orientações em escrito. Para até mesmo alguma pessoa, um parente, principalmente quando se trata de idosos, né? Aí o parente vai lá auxiliar e passar todas as informações, né? No caso de dúvida, lá na casa. 6 horas da manhã, é preciso urinar no vaso, né? E marcar o horário do início da coleta, né? Lembrando que nesse horário a urina não vai ao frasco, então vai ser desprezada a primeira urina, né? A partir desse horário, urinar sempre no frasco fornecido pelo laboratório, até completar as 24 horas, né? Que é até 6 horas da manhã do dia seguinte. Importante deixar bem claro para o paciente que se ele não colocar todo o volume das 24 horas no frasco, o resultado sai incorreto. Então é preciso seguir a risca certinho. Durante a coleta, conservar o frasco de urina na geladeira ou no gelo. Pode se orientar, deixar na porta da geladeira mesmo. E a coleta de urina para EAS, né? Aquela siglinha EAS, né? Quando o médico pede lá assim. As crianças, é necessário fazer higiene dos genitais com água e sabão, secar bem, retirar o adesivo do coletor e pressionar contra a pele ao redor das genitais, né? Observando que fique totalmente aderido. O coletor pode permanecer por uma hora, depois deve ser trocado, repetindo o procedimento. Né? Quando a urina estiver no coletor, retirar com cuidado, colocar a urina no pote fornecido pelo laboratório e colocar a etiqueta para identificação. E aí encaminhar para o laboratório. Quando se trata de pessoas do sexo masculino, como deve ser feita essa coleta, pessoal? É necessário que a coleta
deve ser feita por 3 horas sem urinar, né? Abrir o pote para a coleta somente no momento da mesma, desprezar o primeiro jato e urinar o restante, né, o jato médio, no recipiente. No caso de pessoas do sexo feminino, né? Uma das principais, não colher no período menstrual. A coleta deve ser feita após 3 horas sem urinar. Realizar a higiene íntima das genitais externos com água e sabão. Desprezar o jato urinário. Coletar o jato médio da urina no pote, que é geralmente fornecido pelo laboratório. Fechar e colar a etiqueta de identificação. E assim encaminhar para o laboratório. E quando se trata de coleta de escarro, pessoal, o laboratório fornece um pote coletor de boca larga, já com etiqueta com o nome completo do paciente, né, com letra legível. É fundamental que essa etiqueta seja colada no corpo do pote, né, ali do ladinho do pote. Para diagnóstico, devem ser coletadas 2 amostras de escarros de cada paciente. Então, a primeira amostra deve ser coletada ali no momento sintomático respiratório, naquele momento que procura a unidade de saúde. Assim, se aproveita a presença dele e se garante a realização do exame laboratorial. Não há necessidade de jejum. Já a segunda amostra deve ser coletada pela manhã do dia seguinte, né? Assim que o paciente despertar. Essa amostra, em geral, tem a quantidade maior de bacilos, porque é composta de secreção acumulada na árvore brônquica, né? Por toda a noite. Então, toda a noite ficou acumulado ali todas aquelas bactérias, né? Então, quando é pela manhã, ele vai fazer a coleta do escarro. Para o controle do tratamento, coleta-se apenas uma amostra. A amostra é recebida em qualquer horário de funcionamento do laboratório. Essas amostras poderão ficar em temperatura ambiente protegida de luz solar por no mínimo 24 horas. Então, quando já é um tratamento, pode ser colhida somente uma amostra, né? O tratamento de acordo com o que o médico vai solicitando. Já quando é a primeira, então, é o momento que está sintomático, faz a coleta, e outra coleta pela manhã, assim que a pessoa acorda, né? Coleta de fezes para exames parasitológicos de fezes, né? Que é pesquisa de leucócitos, pH e substâncias redutoras. Um recipiente apropriado para a coleta de fezes, que é o coletor universal, ou latinha para coleta de fezes, é fornecido pelo laboratório e a coleta é realizada pelo próprio paciente, né? Em seu domicílio. Deve ser orientada a colher parte média da dejeção, usando aquela pazinha que vem dentro do potinho coletor, ou até mesmo um palito de madeira também facilita. Quando se fala de coleta para pesquisa de sangue oculto, as fezes são colhidas como para o exame parasitológico, mas existem vários medicamentos que interferem no resultado dos exames. Quais são esses medicamentos que interferem, pessoal? AS, aspirina, anti-inflamatório, não esteroides, como diclofenaco, anticoagulante, vitamina C, iodo, sulfato ferroso, laxante, contrastes radiológicos por via oral nas 72 horas que antecedem aquela coleta, né? E se caso não conseguir fazer a suspensão desses medicamentos, é preciso avisar ao médico ou até mesmo no laboratório, né? A suspensão dos medicamentos deve seguir a orientação médica. Na impossibilidade da suspensão, deve-se informar ao laboratório o medicamento que está sendo utilizado. Sobre coleta de secreção vaginal. Esse exame, o paciente deve comparecer no laboratório pela manhã sem urinar e sem ter feito higiene íntima para a coleta do material. Não deve estar usando antissépticos ou cremes vaginais ou antibióticos pelo menos 72 horas, né, da coleta, salvo em orientação médica. Não deverá estar menstruada, não deverá ter tido relações sexuais há pelo menos 48 horas. Informações para orientação específica
a serem direcionadas ao cliente, de acordo com os exames solicitados. Então, é preciso realizar uma limpeza rigorosa séptica na região genital. O material a ser coletado para o exame de urina deve ser preferencialmente a primeira urina da manhã, né? Deve-se orientar o cliente para que ele fique pelo menos 4 horas, né, sem urinar, antes de colher a amostra do exame. Utilizar sempre um frasco esterilizado fornecido pelo laboratório ou comprado em farmácias, né? Encontra também em farmácias esses frascos. A amostra deve ser entregue ao laboratório o mais rápido possível. É importante perguntar ao cliente sobre todos os medicamentos que ele está tomando. O ideal é fazer esse tipo de exame fora do período menstrual, pois o sangue menstrual também interfere nos resultados, já que pode se misturar a urina e levar à interpretação equivocada do resultado. Então, assim, são algumas informações que não pode deixar de passar para os seus pacientes, né? Porque às vezes ele vai ali marcar um exame, mas não tem conhecimento de como é feito, não tem conhecimento de como é o preparo, os cuidados antes da coleta, e tudo isso é preciso levar em conta, né? Essas informações. Pessoal, para todos esses manuseios desses materiais é preciso o uso de EPIs, né? É obrigatório o uso de EPIs. E quais são os EPIs? Jalecos, luvas, máscaras, óculos de proteção, toucas descartáveis. Então, esses são indispensáveis, certo, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Forte abraço para todos vocês. Na próxima aula retorno com dúvidas comuns, tá bom?